Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Hoje vamos falar sobre o caminho que o Senhor nos propõe, o caminho que a gente deve seguir. E vamos iniciar com uma oração, então. Querido Senhor, Deus Pai, louvado seja teu santo nome, Senhor. Senhor, queremos conhecer mais e mais de ti, Senhor. Nada somos, Senhor. E sim, somente pela tua misericórdia, Senhor, alcançamos a tua graça, ó Pai. Que tu possa te revelar a nós, que a gente possa vir a te conhecer mais e mais, ó Senhor. Porque tu quiseste, Senhor, nos resgatar com sangue precioso derramado na cruz, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Clamamos a ti, então, que tu te faça presente, Senhor, nesse tempo, Senhor, nessa palavra, Senhor, apresentada hoje, Senhor, para a tua honra e tua glória, ó Pai. Louvado e santificado seja teu nome, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor. Que o coração de cada um de nós possa se aquietar. Abrir, Senhor, para ouvir a tua palavra. Rega o nosso coração, Senhor, com as tuas fontes. Planta a tua semente, ó Pai, e que ela cresça para a tua própria honra e glória, Senhor. Santo tu és, Senhor. Usa-nos, ó Pai. Louvado seja teu nome. Amém. Então iniciamos aqui com o texto de João 10, versículos 27 a 30, e diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, por esse texto, a gente vê que as ovelhas pelas quais Cristo deu a vida não podem ser arrebatadas. Ninguém pode tirar da mão do Senhor. O Senhor deu as ovelhas a Cristo e essas ovelhas não podem ser tiradas de Cristo. Porque ninguém é maior que o Pai. Então, nós podemos descansar na certeza do poder do Senhor. Que o Senhor é poderoso para resgatar aqueles que o invocam. Isso nós vamos ver mais adiante. Mas quero destacar no texto a certeza que nós podemos ter no poder do Senhor. No poder de Ele nos manter, de Ele nos sustentar. E de que nada pode intervir no caminho do Senhor. Que a gente possa andar nessa confiança do poder do Senhor. E me vem à mente a imagem do povo resgatado pelo Senhor no Egito, que estava atravessando o deserto. E, irmãos, o que aconteceu foi que eles foram resgatados com mão poderosa. Houve diversos sinais, diversas pragas, e o faraó até que ele cedeu e finalmente concordou depois da 10ª praga. Atravessaram o Mar Vermelho de uma forma sobrenatural e depois de tudo isso houve diversas murmurações. E a murmuração naquele contexto aí da travessia do deserto representa a falta de fé. Porque quem confia no Senhor sabe que o Senhor vai prover. Eles faltava alimento, eles estavam desesperados. Já queriam, por que a gente não morreu no Egito? Por que não ficamos lá? Lá tinha alimentos. E não vamos entrar nesse estudo aqui, mas só trazendo à memória a questão da fé e da importância da fé e de que devemos confiar, porque o mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que é poderoso para sustentar o povo no deserto. E esse é o Deus que deu seu próprio Filho para nos resgatar. Então queremos destacar aqui, exaltar aqui, com esse texto, o poder do Senhor. E que nada pode intervir no seu caminho. Mas certamente a murmuração e a falta de fé não agradam ao Senhor.
Vamos adiante. Seguindo então, 1 João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E a gente vê nesse texto claramente que o Senhor nos mostra que toda vida, toda fonte de vida está no seu Filho. E nós que cremos no Filho temos a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Porque nós alcançamos, somos resgatados pela fé que o Senhor nos dá. Pela fé que o sangue de Cristo foi derramado para nos resgatar. E nisso repousa a nossa confiança. Temos confiança nessa obra que o Senhor fez, que é nos resgatar mediante o derramamento de sangue do Senhor Jesus, o seu próprio Filho. Então, para que a gente tivesse essa confiança na obra que Ele fez, essa confiança não é nossa, não. Essa confiança é inteiramente do Senhor. Confiamos no poder do Senhor e na misericórdia do Senhor demonstrada na cruz. Como já vimos, o livro de Hebreus nos mostra que o testamento é selado mediante a morte do testador. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso vimos em Hebreus. Então temos essa confiança do resgate dos nossos pecados, da purificação que recebemos dos nossos pecados mediante essa obra maravilhosa que o Senhor fez. Louvado seja seu santo nome. Vamos adiante. Então agora Romanos 10, 9 a 13 diz assim: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos que aquilo que nos resgata do nosso pecado é a confiança de que Jesus é o Cristo e que o sangue dele derramado na cruz é capaz de nos purificar dos nossos pecados. Porque todos somos pecadores. Todos precisamos ser limpos do nosso pecado. E por isso precisamos clamar o nome do Senhor. Clamar por misericórdia, clamar por confessar os nossos pecados para arrependimento. E mediante a confiança no nome do Senhor seremos salvos. Não a confiança em nós mesmos, mas sim a confiança no poder do Senhor. E nesse poder devemos confiar. E mediante esse caminho, temos a certeza, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então devemos buscar basear nossa confiança não em nós mesmos, mas sim a confiança no Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós. Vamos adiante, meditar em alguns outros textos que vão nos trazer um alerta sobre essa caminhada que nós temos. Irmãos, a respeito do que lemos, entendemos que temos uma grande confiança naquilo que o Senhor fez por nós e que devemos confiar na obra feita na cruz. E ela é capaz sim de apagar os nossos pecados, de nos redimir, de nos purificar dos nossos erros
dos nossos tropeços, afinal todos erramos, mas a gente deve ter a clareza de onde repousa a nossa confiança. E sobre essa questão de onde nós depositamos a nossa confiança, eu quero trazer mais alguns versículos para a gente estar meditando e vendo que devemos confiar de forma nenhuma em nós mesmos e como que nós devemos nos portar diante do Senhor, como que devemos buscar Ele. E aí a gente vê em Lucas 18, versículos 9 até 14, diz assim: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilia será exaltado. E aí é importante nós entendermos, irmãos, aonde deve repousar a nossa confiança. A nossa confiança tem que estar em Cristo, e não em nós mesmos. Não nas nossas atitudes, porque olhando para esse texto a gente vê alguém que não roubava, pelo menos o texto sugere que não roubava, não andava por maus caminhos aos olhos humanos, mas o problema é que ele se aprovava a si mesmo, ele se recomendava. E a nossa justificativa não vem de nós mesmos. A nossa justificativa vem do Senhor. E essa autoaprovação que reprovava ele. Ao passo que o outro, sendo pecador arrependido, e esse é um detalhe importante, um pecador arrependido era justificado, porque se humilhou. Então, que a gente não caia na armadilha de achar que não devemos fazer o que é correto e que tudo bem andar por maus caminhos. Não devemos confiar, porque nós vimos que podemos confiar no sangue de Cristo e que somos resgatados pelo sangue de Cristo, e que essa obra na cruz é digna de toda a confiança, e somente ela, e que por ela somos resgatados. E a questão com o fariseu é que ele se achava aprovado, ele se recomendava a si mesmo. E isso não é aprovado pelo Senhor. Porque toda aprovação pelo Senhor, quem que deve nos aprovar é o Senhor. E não nós nos aprovarmos a nós mesmos. Mas que não sirva de entendimento, que não sirva de ideia para que nós venhamos a andar por maus caminhos, porque depois é só orar que Deus perdoa. E isso nós vamos ver mais adiante em alguns outros textos. E sim que nós confiamos no poder e na misericórdia do Senhor. E aquele publicano, as palavras dele demonstram arrependimento. Que devemos andar em arrependimento, humildade, confiando na aprovação de Deus. Que Deus venha nos aprovar. Que Ele venha, pela sua misericórdia, nos resgatar, nos purificar dos nossos pecados. E não que os nossos atos vão fazer isso. E esse foi o caminho do publicano. Mas de forma alguma, andar por caminhos maus para ser purificado é o correto. Devemos buscar uma vida, isso nós vamos entender isso também. Devemos andar num caminho de santificação, de abandonar o pecado.
Vamos. Lucas 7, 36 a 50. E diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa de fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe-os com unguento. Quando viu isto, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, irmãos, começamos a ver nos primeiros textos que devemos sim confiar na obra que o Senhor fez. Devemos sim confiar no nome do Senhor Jesus, que morreu por nós para nos redimir do nosso pecado. Nossa confiança deve ser firme nesse nome. Deve ser firme no caminho de salvação que o Senhor tem para nós. Então a confiança deve existir, porque o princípio da fé é a confiança. É crer e confiar. Mas não basta apenas a confiança, é uma confiança no nome certo, que é o nome de Jesus. Porque depois nós vimos que o fariseu confiava em si mesmo, confiava nas próprias obras. E não que não devemos praticá-las. Mas sim, a base da nossa confiança não é essa. A base da nossa confiança é a misericórdia do Senhor. Porque todos fomos encerrados debaixo do pecado. Todos somos pecadores. E sim, o publicano confiou e clamou perdão. Sobre esse caminho de santificação, mais adiante a gente vai falar mais sobre uma ideia talvez que alguns possam ter de que podemos andar livremente e fazer qualquer coisa porque o sangue de Jesus nos resgata. Mas ainda vamos nos deter no texto agora da mulher que secou os pés de Jesus, derramou unguento e secou os pés de Jesus com os seus cabelos, conforme o texto que a gente viu agora. E ela amava Jesus, ela não confiava em si mesma da mesma forma que o publicano. E ela demonstrou uma atitude de muito amor e arrependimento. E isso a gente deve se questionar. Nós amamos, nós entendemos que Jesus fez por nós na cruz, que Ele tomou o nosso lugar, que nós não merecemos.
O resgate, não merecemos salvação, mas sim que foi um ato de amor do Senhor. E se nós entendemos esse grande amor, devemos corresponder da mesma forma, amando o Senhor. Porque o Senhor inclusive falou sobre um dever 500 e outro dever 50. Mas todos nós devemos 500. Esse que devia 50, ele se achava mais justo, se recomenda a si mesmo. Será que nós entendemos que não somos dignos, que o Senhor tomou o nosso lugar na cruz e que nosso coração de fato arde de amor pelo Senhor? Esse é o ponto. A nossa confiança deve existir sim, mas no nome certo, no nome de Jesus. E de novo, da mesma forma como o publicano, isso não deve, como nós vamos ver mais adiante, não deve abrir espaço no nosso coração para que a gente ache que a gente pode pecar voluntariamente ou queira esse caminho. Porque se nós amamos a Jesus conforme essa mulher amou, e nós entendemos que o pecado agride ao Senhor, nós vamos querer pecar dessa forma? Nós vamos querer continuar no pecado uma vez resgatados? Será que se nós continuamos no pecado, nós amamos conforme a mulher? Porque o Senhor falou, ela foi resgatada pela fé e pelo amor. A tua fé te salvou. Ela confiou em Cristo, ela não confiou em si mesma. E ela amou muito o Senhor, ficou muito claro no texto. Então a fé e o amor alcançaram espaço de misericórdia com o Senhor. Porque quem se humilha, a si mesmo se humilia, será exaltado pelo Senhor. Então, a base da nossa confiança tem que estar em Cristo. Mas uma vez que confiamos em Cristo e que amamos ao Senhor, porque não é simplesmente acreditar que Cristo morreu numa cruz, e sim que isso foi um caminho, um ato de grande amor, como nunca antes demonstrado por ninguém, e que por esse ato nós somos resgatados da perdição, irmãos. Somos resgatados da perdição. Então aqueles que desejam permanecer no pecado, o publicano talvez desejando ou não se esforçando para abandonar os velhos atos, as velhas atitudes, ou a mulher pecadora querendo abandonar os velhos atos, será que ela está amando de verdade? Alguém que ama não vai desejar abandonar o pecado? É certo que o pecado nos oprime, que ele exerce força, que muitas vezes é difícil abandonar alguns hábitos, alguns pecados, mas quem ama Cristo, conforme aquela mulher amou, vai querer abandonar o pecado. E olha o esforço, ela transpôs muitas barreiras para estar lá e demonstrar aquela atitude de amor para Cristo. Olha o esforço que ela teve para demonstrar esse amor por Cristo. Ela certamente vai ter um grande esforço para abandonar seus pecados, ainda que nem sempre seja fácil. Ainda que seja uma luta. Mas aqueles que se conformam com pecados estão amando conforme essa mulher? Quem se conforma com seus próprios pecados, em manter um caminho antigo de pecado, ama a Cristo de verdade? Isso que nós devemos nos perguntar. Vamos adiante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18 diz assim: porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E retomando a parábola do pecador, do publicano e do fariseu, nós vemos que o fariseu se aprovava e se louvava a si mesmo. E no caso
do fariseu, aquele que convidou Jesus para que comesse com ele, estivesse com ele à mesa, da mesma forma ele se aprovava a si mesmo, ele aprovava os seus próprios atos. E nós vemos que no caso do publicano e da mulher pecadora, eles não confiavam nos seus próprios atos, porque eles se reconheciam como pecadores. Então, se as nossas atitudes nos levar a nós confiarmos em nós mesmos, isso não é aprovado pelo Senhor, porque a nossa salvação e a justiça nos é imputada pelo Senhor. Nós não somos justos, mas Deus imputa a justiça a nós. Então não é nós que devemos nos declarar justo, porque é como se nós fôssemos testemunhas de nós mesmos. E isso nem no mundo secular é aceito. Testemunhar a seu próprio favor. Então nós não devemos nos recomendar e testemunhar a nosso favor. E sim, nós devemos testemunhar do Senhor. Falar de quem é o Senhor e confiar na obra do Senhor. E Ele que vai nos imputar a justiça. Por isso que não devemos nos aprovar a nós mesmos. Então, irmãos, confiemos plenamente no nome do Senhor, na obra feita na cruz, e não em nós mesmos, de forma alguma, que venhamos a nos recomendar a nós mesmos, mas sim que venhamos a confiar plenamente no nome do Senhor, naquilo que Ele fez, e clamar pela misericórdia do Senhor. E que venhamos a alcançar o entendimento de que essa obra feita na cruz é que nos resgata, e não os nossos atos, para que a gente não venha andar por caminhos de soberba e vanglória, nos recomendando a nós mesmos, sendo testemunhas de nós mesmos, e sim que venhamos a nos esvaziar por completo e testemunhar do nome de Cristo. Esse é o único nome pelo qual somos salvos e somos resgatados. Na próxima mensagem vamos estar falando sobre o caminho da santificação, que assim como o publicano e a mulher pecadora alcançaram a misericórdia do Senhor, mas de forma alguma devemos enxergar como desejar um caminho de permanecer no pecado ou de complacência com o pecado. Porque quem ama Cristo não vai querer o pecado. Agora, nós nos apartamos do pecado porque nós amamos a Cristo. E quem ama a Cristo vai querer se apartar do pecado, sim. Quem ama de verdade, é claro que nós tropeçamos, não somos perfeitos, o sangue de Cristo, a confiança nesse sangue derramado na cruz, nos purifica do nosso pecado, mas nós vamos querer nos apartar do pecado. Não vamos querer andar por caminhos de pecado para que a graça abunde mais ainda, desejando o pecado, porque, bom, Cristo morreu na cruz, então toda a obra é dele, então eu vou andar no pecado. Quem faz isso não ama Cristo. Quem não se importa com o pecado, quem não deseja, quem não busca um caminho de santificação, não ama Cristo. Mas é claro que nós tropeçamos, somos pecadores, e Cristo sim, Ele nos perdoa. Se nós realmente andarmos nesse caminho de se humilhar, de clamar perdão, de clamar pela misericórdia, assim como o publicano e a mulher pecadora, sim, na confiança desse nome do Senhor Jesus, sim, somos purificados com certeza, porque isso a palavra nos garante. E nós andamos nessa confiança. Então a gente segue na próxima mensagem falando sobre esse caminho de santificação, que uma vez que somos resgatados e purificados pelo sangue do Senhor Jesus, devemos buscar. Sem que isso exalte, eleve o nosso coração. Pronto, agora eu era roubador, agora não sou mais, então agora eu sou mais do que os outros. Porque daí nós vamos voltar por aqueles caminhos, por outros caminhos. Voltar para aqueles textos
que falam, que dizem que o Senhor não se agrada de quem se aprova a si mesmo. Oremos. Querido Senhor, louvado seja teu santo nome. Obrigado por ter morrido na cruz por nós, Senhor. Oh Deus Santo, obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Senhor, não somos dignos, Senhor, da tua misericórdia, de tudo que tu fizeste por nós, ó Pai. Nós clamamos que tu sonde o nosso coração, nos mostre aquilo que não te agrada, Senhor. E que possamos, para a tua própria honra e glória, refletir mais e mais a tua imagem, Senhor, a tua imagem e semelhança, Senhor. Clamamos pela tua misericórdia, pois que sabemos, Senhor, que não somos dignos, Senhor. Mas pelo teu grande amor, Senhor, e pela tua misericórdia alcançamos a graça, Senhor. Louvado seja teu nome. Oh Deus Santo, que tu possa falar a todos os corações, Senhor, contritos, aqueles que estão oprimidos pelo pecado, Senhor. Que possa alcançar a certeza do perdão, Senhor, quando se arrependem de verdade, Senhor. Oh Deus, nos ensina mais sobre isso, Senhor. E que teu Santo Espírito venha nos encher, Senhor. Venha nos ensinar mais de ti, Senhor. Não nos deixe que a gente se baseie em nós mesmos, Senhor. Assim que a gente possa estar baseado em ti, Senhor. Somente na tua santidade. E querendo refletir quem tu és, Senhor. Porque tu é o nosso Senhor. Queremos espelhar o que tu fazes, Senhor. E andar por caminhos de santidade, Senhor. Nos afastar do pecado, Senhor, nos afastar da vaidade, Senhor, da vanglória, da hipocrisia, de pecados ocultos ou de pecados mais ostensivos, Senhor, mas queremos nos afastar daquilo que não te agrada, Senhor. Que tu possa nos permitir isso, Senhor, e nos conduzir, Senhor, porque sem ti somos cegos. Louvado e santificado seja teu santo nome, Senhor. Ó Senhor, habita em nós, louvado seja teu nome. Amém.